Mauro. Em grande expediente, da tribuna, vereador Mauro Martinelli. Bom dia, senhor presidente. Eu saúdo os nobres colegas no nome do senhor presidente. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me é proposta. Amém? Cada vez mais é preciso apostar em ações para a cultura e arte, uma das bandeiras do PDT. Muitas vezes no passado vimos muitas ações nessa área, sabemos que o município segue o movimento, mas sempre é importante não esquecer dessa valorização, porque reconhecer, preservar e mover as tradições, costumes, expressões artísticas e patrimônios culturais de uma comunidade, fortalecendo a entidade local de desenvolvimento social e econômico, além de garantir o legado cultural seja transmitido às futuras gerações. A importância de valorizar, então, o esporte, a cultura e a arte, né? Essa aí que vocês estão vendo, isso aqui foi em 89, quando era professor de capoeira, né? Aqui em Caxias. Então, na época, a gente se apresentava ali no calçadão, né? E nós tínhamos incentivo na época, né? E eu acredito, né? E peço também que o incentivo, ele continua, né? Para nós entendemos que através do incentivo à arte, à cultura, os jovens, as pessoas fiquem mais longe das drogas. Também a evangelização. Durante mais de 15 anos, busco levar a palavra de fé e esperança, principalmente em hospitais, em lugares que sou chamado. É um processo que envolve não apenas o anúncio com a palavra, mas também o testemunho vivo de um cristão que se torna um instrumento da presença de Deus no mundo, agindo com ações que refletem a fé, o amor às pessoas que precisam cada vez mais o apoio. Esse trabalho, na verdade, faz mais de 15 anos que desenvolvemos como um trabalho de aconselhamento dentro dos hospitais. Também esse outro ali que vocês estão vendo também é trabalho de capelania. Curso de formações para capelões, onde as pessoas podem desenvolver esse trabalho de aconselhamento. Eu acredito que seja o único, né, que eu conheço que dá esse curso gratuitamente. Também a solidariedade. Em 2024, durante as enchentes que assolaram o Estado, infelizmente destruíram vidas, patrimônios, agimos para arrecadar dezenas de toneladas de alimentos para distribuir nas cidades mais afetadas. A sua solidariedade sempre norteou os caxienses gaúchos e precisamos incentivar nossos moradores. Aí, na verdade, aí que vocês viram aí, nós trabalhamos, ficamos 21 dias ali no calçadão, na arrecadação de alimento, né? Uma parceria aí com o meu filho, quando ele estava na Procuradoria-Geral do Estado, também com o prefeito Adiló, e o nosso vereador Rafael Bueno, né? Então, foram mais de 35 caminhão arrecadado ali para os mais de 400 municípios que forem atingidos. Adoção de canteiros. Uma ação importante que
que desenvolvemos e acredito que o município possa avançar ainda mais e nas parcerias com as empresas que desejam adotar nossos canteiros nas áreas públicas para tornar mais atraente nossos moradores, até mesmo turista, uma ação que requer muitas conversas e ajustes, mas é bem importante. Na verdade, quando vim trabalhar, o Adiló me chamou para a gestão urbana. Então, foram dezenas, né, de termos que foram assinados para adoção de canteiro. Se vocês passar hoje na Bruno Segala, vocês vão ver várias e várias empresas, né, que adotaram esses canteiros. Então, foi uma parceria que deu certo, né, essa adoção de canteiro. E espero que continue, né. Trabalho do meio ambiente na causa animal. Antes de cumprir essa missão aqui no Legislativo, tive o prazer de atuar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Departamento de Proteção Animal, onde buscamos parcerias e fizemos diversas ações coletivas também. Agimos para melhorar o canil, avançar nas castração, contribuir com as casinhas para os cães em vulnerabilidade e lutar pela efetivação do Centro de Proteção Animal. Na verdade, todas as casinhas elas foram reformadas, né? E aí não tinha muito espaço, a gente trouxe ali para o galpão da Secretaria da Habitação, do Meio Ambiente, e ali nós fizemos. Também as casinhas comunitárias, né? É sabido de alguns também que tem cachorro nos bairros que eles não têm dono, eles são abandonados. Então, o que nós fizemos? Levamos essas casinhas até lá, né, para que os cachorros possam dormir ali dentro, ter um lugarzinho. E as pessoas se encarregam, então, de cuidar desses cachorros, desses animais. Assistência ao idoso. Cito 2 exemplos de apoio que a comunidade dá aos nossos idosos, e são mais de 84 mil vivendo em Caxias, têm acompanhado de perto a construção do Recanto da Compaixão Frei Salvador e as obras da ampliação do Lar da Velhice São Francisco de Assis. São 2 mostras dessa atuação. É preciso destacar que o nosso vereador e presidente do PDT, vereador Rafael, de 4 mandados incansável na busca de recursos, apesar apenas para o Lar da Velhice foram mais de 5 milhões e para o Recanto da Compaixão cerca de 1,5 milhão. As 2 instituições seguem precisando de ajuda. O Lar da Velhice, por exemplo, tem uma rifa para arrecadação de fundo para manter o atendimento e o recanto. Segue com ações beneficentes. É sabido de todos que, na verdade, Caxias do Sul já está ficando uma cidade de idosos, né? Eu lembro que em 86, quando cheguei nessa cidade, vinha muitas pessoas comigo do Exército, né? E tinha muito jovem, muita criança. E hoje, na verdade, se tu andar na rua, tu vai ver pouca criança, né? Pouco jovem. Então, quer dizer, Caxias já está se tornando uma cidade de idosos, né? E a probabilidade de crescer cada vez mais. Então, nós acreditamos muito na lei da reciprocidade, a lei do retorno. Tudo que nós fizer para o Recanto da Compaixão, para o Lar da Velhice, estamos fazendo para nós mesmos. Amém? Relacionamento com a Secretaria do Governo. Muitas questões solicitadas pela população aos vereadores precisam da nossa intercessão junto à Secretaria Municipal. Muitas dessas demandas são encaminhadas e cobradas em nome da comunidade, inclusive quando conversamos com o prefeito que tem a gestão do município. A importância do trabalho em conjunto, né? Sempre respeitando os órgãos. Amém. E trabalhando em conjunto. Secretaria Estadual, por indicação do Rafael Bueno, vereador Rafael Bueno,
tive o prazer de atuar por um tempo com o deputado estadual Gilmar Socella, hoje secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Uma pasta fundamental para o crescimento e busca de empregos e geração de renda. Essa relação do Estado também é fundamental para extrair os laços com o município e visitar o crescimento regional. O seu tempo concluiu, o senhor segue em declaração de líder? Amém, sim. Em declaração de líder, segue vereador Mauro Martinelli. Participei também com o secretário de Estado, Gilmar Socella, acompanhando todo o trabalho do RS Qualificação, que foi mais de 40 milhões de investimento, que gerou mais de 16 mil novos empregos, preparando o jovem, preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Entendemos que o patrão ele precisa do empregado e o empregado precisa do trabalho, mas muitas vezes ele não é contratado por falta de qualificação. E esse curso, na verdade, é um curso para qualificar o jovem para o mercado de trabalho. Também ao trabalho abrangente do PDT. O PDT é um partido muito ligado com as causas sociais, da educação e do desenvolvimento pessoal e coletivo. Como militantes do partido, candidato a vereador, hoje suplente do partido, assumindo o mandato nesses dias, sempre busquei a interação e o entendimento, buscando fazer a boa política, inclusive sabendo que é preciso conversar e dialogar com os demais partidos, porque vivemos numa democracia. Eu tenho reparado a importância também da democracia. A política, na verdade, ela sempre tem alguns contrapontos, E isso faz parte da política, mas sempre com muita educação e ética. Agradeço a todos. Concede uma parte, vereador? Sim, uma parte. Sim. Uma parte depois também. Quero parabenizar Vossa Excelência. Eu que lhe conheci na campanha, nas caminhadas da campanha, e percebi um ser humano, um religioso que se preocupa com as causas sociais e que tem desenvolvido um belo trabalho lá na SEMA. Esse seu envolvimento também com os idosos é de extrema importância, e que bom que o senhor tira seu tempo para evangelizar, para levar uma palavra, principalmente onde o ser humano está no momento de dor. Então, quero dizer que desejo, claro, melhoras, recuperação imediata ao nobre colega Rafael, A gente sempre vai desejar que melhore, que volte, que retorne, mas que a sua passagem aqui deixou para nós momentos importantes. Então, parabéns pelo seu trabalho, continue. E aquele ser humano que eu conheci na campanha, humilde, simples, um religioso, nos deixa sempre muita coisa boa na caminhada. Então, parabéns. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Uma parte, vereador. Acho que mais outros vereadores também pediram, Eu também. Tá. Mas, vereador Mauro Martinelli, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que eu já tinha visto o senhor por aí, mas não o conhecia. E prestando atenção ali nos seus slides, vendo a sua trajetória, certamente isso é o espelho da sua vida que lhe oportuniza estar aqui hoje. Como falou o vereador Zé D'Ambrosio, óbvio que por uma situação do vereador Rafael, e aqui desejamos pronta recuperação a ele, mas Vossa Excelência vai ficar aqui conosco até dia 3. Tenho certeza que 3 de setembro, tenho certeza que vai aproveitar. Isso é uma oportunidade ímpar que o senhor tem, até para conhecer como funciona um dos poderes. As pessoas às vezes desconhecem a importância que tem a Câmara de Vereadores. E o senhor demonstra ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa de bom termo, uma pessoa espiritualizada,
E isso é de fundamental importância. Hoje as pessoas, vereador Mauro, muito mais do que ser ouvidas, elas querem ser escutadas. Então, o senhor tem essa missão. Depois que sair daqui, no seu tempo, certamente vai continuar. E tenho certeza que na próxima eleição o senhor vai tentar de novo. E o seu futuro é bem promissor. Que Deus continue acompanhando Vossa Excelência. Parabéns pela sua estada aqui na nossa Câmara. Obrigado, vereador Edson da Roça. Só queria agradecer também o respeito que o senhor tem aqui na casa, a conversa do senhor, muita sabedoria, né? A gente conversou um pouquinho, mas ontem também estive lá na rádio e o pessoal falou muito bem do senhor, né? Então a gente vai conhecendo pessoas que fazem um trabalho bom em Caxias e muitas vezes a gente não sabe, né? Pela questão da dinâmica, da correria que é no dia a dia das nossas vidas, né? Mas parabéns pelo trabalho, continue assim, que acaba servindo de exemplo para nós aqui, né? Que não, às vezes a gente não desconhece um nicho, né, de trabalho que é o do senhor ali. Parabéns pelo trabalho como cristão também, que isso aí está acima de qualquer mandato. Obrigado, vereador. Vereador Mauro, meus cumprimentos ao senhor pela sua trajetória, como já disseram os colegas aqui, né, vendo as fotos, os relatos que o senhor nos trouxe, e especialmente a questão da capelania, né? Eu vi que o senhor é dedicado à questão da capelania hospitalar. Fiz esse trabalho também por muito tempo, né? Inclusive também no CASE, né? Casa de Atendimento Socioeducativo, e onde as pessoas estão realmente precisando, né? Estão em decisões da vida em momentos finais, muitas vezes no caso do hospital. E no caso, na situação do CASE e o ambiente prisional, é uma oportunidade de segunda chance, né? Estão lá cumprindo uma pena, mas não significa que são descartáveis, né? Estão justamente para um processo de ressocialização. E que bom saber que existe esse trabalho que muitas vezes, como os colegas disseram bem, é silencioso e desconhecido, mas é um trabalho efetivo, né? Que faz a diferença, de fato, na vida das pessoas, lá na ponta da linha, onde as pessoas estão necessitadas. Então, que o senhor possa aproveitar esses dias aqui conosco, né? Possamos também ter o aprendizado com o senhor aqui e possa retornar nas próximas eleições aí de maneira efetiva também aqui para esta casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Obrigado a todos e que Deus possa abençoar cada um. Amém. Obrigado, vereador Mauro. Em declaração de